Olá, segunda série do ensino médio, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos responder a exercícios sobre subordinação. Então, vamos lá. Temos aqui a questão 1, uma questão gigantesca. Nós vamos classificar as orações principais e subordinadas, sublinhando as conjunções de todas as orações substantivas, as subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas, fora suas principais. Beleza? Então, é isso. Separar as orações com uma barra, sublinhar a conjunção e classificar a oração principal e a subordinada, como adjetiva, restritiva e explicativa, adverbial, causal, comparativa, condicional, concessiva, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal, 9 no caso, né? E substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa, certo? Então, temos aqui as questões, né? De A a Q, certinho? Então, vamos lá. A. Ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. Vamos então classificar as orações. Primeiro vamos achar os verbos e observar quais são os limites das orações, tá? Como é que você pode fazer isso? Observando quais os termos que se ligam a quais verbos. Ele é. Nós temos aqui o sujeito deste verbo, ele, e o predicativo do sujeito, um dos poucos diretores. Pronto, então a oração vem até aqui, barra, que é apreciado por todos os funcionários. Temos outro predicativo do sujeito, tá? Apreciado, tá? Por quem? Por todos os funcionários. Então nós temos aqui um agente da passiva, né? Ou todos os funcionários, no caso, apreciam o diretor, tá? Ou seja, porque nós temos aqui uma locução verbal, é apreciado. Meio confuso, mas não vamos entrar nessa ideia não é que seja confuso na verdade, porque aí eu teria de explicar muita coisa sobre então a voz ativa e a voz passiva, sobre a formação de uma voz passiva analítica e então a transformação dela, a transposição para a voz, no caso, ativa em si. Tá? Todos os funcionários apreciam o diretor, que é no caso aqui, que está então, na verdade, representado pelo pronome relativo. Tá? Ele que é o diretor. Beleza? Mas tudo bem, nós estamos analisando o período composto, tá? Por subordinação. Então nós temos uma oração que restringe, diferencia, tá? Um sujeito de outro. Diferencia este diretor de outros diretores. Então, esta oração é oração subordinada adjetiva restritiva, desenvolvida, porque tem aqui o pronome relativo e o verbo está conjugado em um dos modos verbais no, então, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Aqui, no caso, no indicativo, no presente, na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, olha o tanto de análise, não é? Complicado. Então, vamos lá. Oração principal aqui. E aqui, oração subordinada adjetiva restritiva desenvolvida. Pronto. Vamos para a outra, então, questão, a questão B. Temos, o diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Bom, vamos achar os verbos. O diretor da empresa necessita, primeiro verbo, de que todos os colaboradores estejam, mais um verbo, período composto. Tá? Temos dois verbos aqui formando, então, duas orações, o período formado por duas orações, período composto. Como sabemos que é um período composto por subordinação? As orações do período composto por coordenação são independentes sintaticamente e semanticamente. Tá? Sintática e semanticamente. Ou seja,
Nós temos aqui uma diferença porque uma das orações vai apresentar uma função sintática que falta a outra oração, e isso no período composto por subordinação. Aqui nós temos uma oração que funciona como uma adjunta adnominal da oração principal, então não pode ser período composto por coordenação, elas são independentes. Elas estão completas sintaticamente e elas não vão exercer nenhuma função sintática que faltar a outra oração. Aqui, por exemplo, então temos uma adjunta adnominal, como eu falei, em forma de oração, oração subordinada adjetiva restritiva desenvolvida em referência, ou seja, a oração principal, ou seja, o que falta, a função sintática que falta a oração principal de adjunta adnominal, para restringir quem é ele, então, ou seja, quem é o diretor. Agora, nós temos aqui, olha só, o diretor da empresa necessita. Quem é que necessita? O diretor da empresa. Nós temos, então, o sujeito. O verbo, como é que nós poderemos, então, identificar as orações subordinadas? Pela conjunção, assim como também as orações coordenadas sindéticas. Elas são, então, identificadas pela conjunção. A conjunção fica com elas. A conjunção não se liga a nenhum dos verbos, mas ela fica com a oração ou coordenada sindética ou subordinada. Beleza? Só que nós fizemos aqui a identificação de que se trata de uma subordinada, porque, observem, pelo seguinte, então a conjunção está aqui, você separa aqui, beleza? Não. Observe se há uma preposição. Então separe antes da preposição, tá bom? Pronto, a separação fica bem... Opa! Só um momento. Aqui. O diretor da empresa necessita. Nós temos um verbo aqui transitivo indireto que precisa de um objeto direto que o complete. E o objeto indireto está em forma de oração. Então é um objeto direto oracional. Ou recebe um outro nome. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, desenvolvida. Beleza? Por quê? Porque tem a função de completar o verbo transitivo indireto. Ou seja, tem uma função esta oração de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião, ela exerce uma função sintática para a oração principal. Então não pode ser período composto por coordenação. Tudo bem, vocês sabem que não se trata disso porque eu delimitei que você vai então identificar as orações subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas, tá bom? Mas só para vocês realmente compreenderem o conteúdo, beleza? Vamos lá então, se falta aqui um objeto indireto, então oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, desenvolvida. Oração principal, essa daqui, aqui não fica com a conjunção, isso é muito claro, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, desenvolvida. Por que desenvolvida? Porque tem a conjunção e porque também tem o verbo conjugado em um dos modos verbais, aqui na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Beleza? Bom, gente, o que nós então temos de observar é o seguinte: nas orações subordinadas adjetivas, quem vai determinar, o que vai determinar a oração subordinada vai ser o pronome relativo. A oração subordinada fica com o pronome relativo, certo? Então, continuando aqui. Se o palestrante falou tão baixo que não conseguimos ouvir a apresentação. Nós temos aqui a conjunção, olha só como é que é fácil. Separa aqui. Esta vírgula é facultativo, o uso dela é facultativo. Este tão faz parte da locução, então, conjuntiva, é tão que, né? Tanto quanto não, porque na verdade é comparativo, desculpem, né? É tão que, por exemplo aqui, que traz uma ideia diferente, não é uma comparação, tá? Vamos ver então do que se trata. Se esta é a locução conjuntiva, esta, no caso a palavra faz parte da locução conjuntiva, mas uma parte fica na oração principal e a
no caso conjunção, fica na oração subordinada. Então, esta é a subordinada, tá? Esta, então, é a principal. Vamos lá. Simples. Oração principal. E a outra é uma oração subordinada, logicamente. Oração subordinada. Vamos, então, identificar se se trata de uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial. Olha só. Existem algumas estratégias. Você pode perguntar isso e achar uma oração subordinada substantiva, substituindo toda a oração. Você pode perguntar o qual e suas variações, substituindo só a palavra que liga as duas orações. Se der certo, oração subordinada adjetiva. Se você usou essas duas estratégias, não deu certo, é adverbial. Por exclusão, tá bom? Então vamos lá, temos aqui. Ele é um dos poucos diretores isso. Não deu certo, não é substantiva. Sabemos porque é adjetiva, né? Lógico. O diretor da empresa necessita disso. Deu certo. Oração subordinada é substantiva. Observaram como é que substituir toda a oração por isso dá certo? Agora vamos substituir o que por o qual. O diretor da empresa necessita do qual todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Não dá. Porque o qual vai substituir só a conjunção. Na verdade, a palavra que liga. Não vou dizer conjunção, porque na verdade o qual ele substitui o pronome relativo e não a conjunção, tá? Mas quando você está analisando, por não ter experiência, você não sabe se se trata de um pronome relativo ou de uma oração subordinada, aliás, desculpem, de uma conjunção subordinativa adverbial ou uma integrante das orações subordinadas substantivas, não é? Beleza, então vamos lá, olha só, na A aqui. Ele é um dos poucos diretores, o qual é apreciado por todos os funcionários. Deu certo, é adjetiva. Entenderam? Vamos substituir agora na C. O palestrante falou tão baixo, o qual não conseguimos ouvir a apresentação. Quem é o qual? É o palestrante? Não, não tem condição, não tem lógica. É o baixo aqui, o falou? Não. Porque o pronome relativo ele tem no caso, antecedente. Ele se refere a um antecedente, a uma palavra que está na oração principal. E nesse caso aqui não tem como. É uma outra estratégia. Observe se tem um antecedente aqui. Ó. Quem é apreciado por todos os funcionários? Ele. Que todos os colaboradores estejam presentes na reunião, tal. Não tem condição de você procurar aqui um antecedente. Não faz parte. No caso, vamos colocar assim, semântica desta oração, o sentido dela. Que não conseguimos ouvir a apresentação. O que não conseguimos ouvir a apresentação? Não tem referente, então não pode ser adjetiva. Então, vamos substituir por isso toda a oração. O palestrante falou tão baixo isso. Não dá, só pode ser adverbial, por exclusão. Mas, observe, o palestrante falou tão baixo que olha a consequência, que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Beleza? Então, está aí. Vamos, então, para a próxima. No caso, a D. Eu quero que você vá embora. Vamos analisar. Esta aqui é a palavra que liga as duas orações. Não sabemos ainda se é conjunção ou pronome relativo, se é uma oração subordinada substantiva ou adverbial, porque tem conjunções, né? Ou se é uma relação, aliás, uma oração subordinada adjetiva, porque tem o pronome relativo, não é? Vamos tirar então a prova. Esta é a oração subordinada, tudo bem? Olha só. Fizemos aqui então a separação, oração principal e aqui oração subordinada. Ótimo. Vamos classificar. Eu quero isso. Opa, deu certo. Então é substantiva. Certo? Beleza. Só que agora nós temos que classificar a substantiva. Eu quero. Olha, a oração principal da oração subordinada substantiva, ou seja, que está relacionada à oração subordinada substantiva, vai te dar a dica. Como assim? Prestando atenção. Olha, o que eu estou fazendo é justamente para você usar. Usar o quê? Como estratégia, tá, de análise das orações.
Como assim? Observe. Para analisar a oração subordinada substantiva, ou seja, você conseguir classificá-la, você vai analisar a oração principal. O que faltar a ela é a classificação da oração subordinada. Eu quero, você tem um sujeito e você tem um verbo. Este verbo é transitivo direto. Eu quero o que, você pergunta. Você perguntou o que ou quem antes do verbo e acha o sujeito. Quem quer? Eu quero o que? Que você vai embora. Então achamos o objeto direto, porque não há preposição entre o verbo e o objeto, ou seja, o complemento verbal. Então é um objeto direto, é um objeto direto oracional, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida porque tem a conjunção e o verbo aqui, tá? Que está conjugado em um dos modos, tá? Vai embora, eu quero que você vá embora, vá embora. É o imperativo, né? Ou, na verdade aqui, como nós temos uma ideia que você expressa um desejo, você expressa, certo, é no caso, o imperativo. Mas, vamos dizer assim, pensando por uma outra forma. Eu quero, e aí você vem com uma possibilidade de conclusão da ação. Tá? Aí você vai relembrar do subjuntivo, né, do modo subjuntivo. Que eu vá, que tu vás, que ele vá, ou você vá. Certo? Então, nós temos aqui um subjuntivo, tá? Terceira pessoa do singular do modo subjuntivo. Certinho? Beleza, então. Vamos lá. Temos, então, a oração subordinada substantiva. Estou fazendo isso porque o verbo tem de estar conjugado. Beleza? Estamos aqui... Aliás, estou lendo a próxima. Oração subordinada substantiva. Objetiva direta, tá? Fala sério. Objetiva direta desenvolvida. Beleza. Já havia, no caso aqui, escrito a palavra substantiva. Então, nós vamos ficar por aqui, gente. Na próxima aula a gente continua, certo? Memorizem essas estratégias, tá? Substituir por isso toda a oração ou só a palavra que liga as duas orações por qual. Também analisar a oração principal da oração subordinada substantiva para achar a função dela, ou seja, a sua classificação. Beleza? Observar também a oração subordinada adjetiva, se ela explica algo a respeito de um nome, ou seja, ela potencializa as informações sobre aquele nome, tá? Ou seja, o significado do nome, ou então ela restringe. Se restringir, a oração subordinada adjetiva é restritiva. Se potencializa o significado do nome, ou seja, não tem a função de diferenciar um ser de outro, do seu grupo, de outros do seu grupo, é uma explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Certinho? Então, sigam estas ideias e façam o exercício, aqueles que ainda não fizeram. E aí, a próxima aula, nós continuaremos com esta correção. Beleza? Então, gente, tchau, tchau. E até a próxima aula.